eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks, projeto que tem como objetivo levar até você conteúdos relevantes nas áreas de comunicação interna, recursos humanos e inovação por meio de conversas com especialistas de mercado. Te convido a assistir os outros episódios desta temporada. Deixamos os links na descrição deste vídeo. Já falamos sobre diversidade e inclusão, ESG, Employer Branding, entre outros temas. Não deixe de conferir, hein? Além disso, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Neste 8º episódio, vamos falar sobre comunicação interna no varejo. Este setor conta com várias características próprias, como diferentes turnos, níveis hierárquicos e ambientes de trabalho, como escritório, ponto de venda, centro de distribuição, entre outros. Sendo assim, a comunicação interna no varejo também é diferente. Como chegar, informar e engajar o colaborador lá na ponta, como fazemos com profissionais que trabalham em um escritório? A digitalização pode ajudar? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje. Temos como convidados a coordenadora de comunicação no Carrefour Brasil, Poliana Francisco, e o Head de Negócios e Estratégia na Portal Publicidade, Leonardo Gonçalves. Poliana e Leonardo, sejam bem-vindos ao Dialogue Talks. É um prazer recebê-los. Obrigada pelo convite, Marcela, é uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências de comunicação no varejo. Obrigada mesmo. Marcela, eu que agradeço o convite, obrigado. E é uma honra para a gente participar e discutir em tão alto nível com pessoas de tanta capacidade, assuntos importantes como esse. Belezinha, a gente que agradece. Vamos começar então. Quais são os maiores desafios para a comunicação interna no varejo? Os funcionários pulverizados em vários lugares é um desses desafios? Bom, posso começar aí respondendo essa. Sim, a pulverização é um fator muito desafiante, mas não é só isso, né? Não é só o fato deles estarem em muitos lugares. É o fato de que eles não têm acesso a computador, né? Então, os funcionários não têm nem, no Carrefour, eles não têm nenhuma conta de e-mail, porque não faz parte do dia a dia de trabalho deles. Eles também não têm acesso ao celular a todo momento, né? Eles estão atendendo ao cliente, fazendo o seu trabalho, por questões de segurança também, ele não pode ter o celular ali a todo momento. E, além disso, um fator que acho que pega bastante, assim, que a gente sente no dia a dia, é a questão da liderança. A liderança é fundamental para a comunicação. Entretanto, ela tem muita demanda, né? É muita coisa que ela tem para fazer todo dia, toda hora. A gente brinca que eu tenho o costume de falar que uma loja é uma mini empresa, né? Uma microempresa, tem 400 funcionários ali. Então, o líder, ele tem que fazer tudo, ele tem que fazer venda, gestão de pessoas, absenteísmo, cuidar de perda, segurança. Então, os desafios são muitos aí por conta desses pontos aí que eu comentei. Bom, acho que do lado de cá também tem coisa complementar, acho que os que a Poliana pontuou são perfeitos. Eu acho que tem algumas mudanças. Eu acho que, primeiro, que a gente tem que pensar sempre uma comunicação assíncrona, porque são pessoas que vão acessar essas informações em momentos diferentes. Então, quando a gente tem loja de shopping ou loja de rua, tem horários diferentes para o engajamento, então a gente tem que pensar sempre nessa estratégia de comunicação assíncrona. Uma outra que aqui a gente tem vários cases, né, vários clientes, então outros desafios que a gente tem muitas vezes é a regionalização. Então, como essas equipes estão separadas pelo Brasil todo, e o Brasil é um país continente, muda muito o tom da mensagem, como que você fala, para o nível de engajamento. Então a gente consegue mapear isso e ver que a gente tem engajamentos diferentes para regiões diferentes. Então acho que esse também é um ponto interessante. E eu acho que outra dificuldade no varejo que a gente fala é a velocidade, né? O varejo, ele impõe um ritmo muito forte de comunicação, seja interna ou externa, e aí o interno tem que acompanhar essa velocidade do externo. Então, tudo muito rápido. E a gente sempre tem que dar prioridade para a comunicação interna, a informação chegar antes nos times, né?
Então a gente tem que ser mais rápido do que a comunicação externa. Então acho que eu pontuo esses três aí, essa comunicação assíncrona, a regionalização muito forte, e essa questão da velocidade. Perfeito. E a minha segunda pergunta já complementa a primeira, na verdade, a solução. Como vencer esses desafios na prática? Tem algum case que vocês possam compartilhar para inspirar quem nos assiste? Bom, quer começar, Léo? Posso começar. Então, vamos lá, eu posso começar. Bom, eu acho que assim, os grandes desafios, a gente tem que estar, a gente aqui na agência, a gente discute muito sobre atualização constante. Então, assim, a gente tem que saber todas as ferramentas que estão saindo, tudo que está acontecendo, quais são os formatos novos de comunicação. Então, vou dar um exemplo já que já nem é tão novo, mas, por exemplo, podcasts. Então, assim, quando ele veio há uns 2, 3 anos, assim, que começou a esquentar, pelo menos na parte lá do nosso lado, como que a gente sugere isso? Como que faz o formato? São formatos mais extensos, então como que a gente caminha? Então, só para dar um exemplo, então a gente tem que estar sempre atualizado para formato e para ferramenta. Eu acho que esse é um desafio. O que a gente tem para compartilhar foi um case recente, que a gente estava falando com um dos nossos principais clientes, aí, o Grupo Petrópolis, né? E a gente tinha uma tarefa muito para falar de compliance. Então, assim, como o ESG está... Bom, você até comentou que vocês já tiveram, então, em termos de governança, está em alta, e a gente precisava trazer esse assunto do compliance para dentro dessa realidade. E a gente criou uma campanha que era o Certos, então, o certo com o S no final, que foi uma campanha para tratar de um assunto complexo e sensível, de um jeito leve, de um jeito descontraído, trazendo o momento certo. Então, tem momentos, a gente criou lá o bar certos e o café certos. Tem momentos que os líderes de compliance falavam de forma mais formal, mais técnica, e a gente direcionou para o café com certos. E tinha o momento do bar. Então, que aí a linguagem era mais descontraída, que eu conseguia falar com a maior variedade de público que eu tenho, principalmente o público lá na ponta. Quando eu estou falando de uma revenda, quando eu estou falando de um time de vendas lá na ponta. Então, acho que foi um case super legal, super recente que a gente fez, de trazer um tema complexo como compliance e sensível para dentro de uma linguagem que a gente consiga garantir esse engajamento e esse entendimento lá na ponta. Legal. E acho que do nosso lado aqui, né, do lado do negócio, acho que fundamental para a gente superar esses desafios é ouvir as pessoas. A gente, em comunicação interna lá no Carrefour, a gente tem, assim, há alguns anos trabalhado com dados e pesquisas constantes, né? A gente busca muita informação, porque, imagina, uma empresa com tanta gente, né? Como é que a gente faz? A gente precisa de dados, precisa de informação. Então, para vencer esses desafios é entender mesmo como funciona o negócio. E acho que uma outra dica, que é algo que a gente está buscando um pouco agora, é usar a tecnologia que a gente tem, então, por exemplo, o app da Dialog, não só como uma fonte de informação, mas usar tanto essa ferramenta como outras ferramentas como uma possibilidade de ajudar as pessoas no dia a dia de trabalho. Né? Então, uma coisa que a gente está fazendo agora e que está sendo muito bem vista pela operação, ou seja, pelas pessoas que estão ali no dia a dia da loja, é a gente unificar dentro do aplicativo informações que são importantes para o dia a dia dele. Né? Então, a gente está, por exemplo, diminuindo o envio de e-mails, diminuindo demanda para o líder, né? Porque ali ele não precisa ter uma conta Carrefour, um e-mail do Carrefour para acessar o aplicativo. Né? Então, isso facilita muito. Então, uma coisa é isso, a gente ajudar a operação, ajudar o negócio a funcionar. É essa forma que a gente tem tentado trabalhar aqui, sabe? Usar a tecnologia não só como comunicação interna para, então eu vou só mandar informação. Não, vamos usar essa tecnologia para ajudar as pessoas no dia a dia de trabalho delas. Eu acho que com isso a gente ganha muito. Perfeito. E, na verdade, a gente já vai puxar um gancho do que a Poliana falou. Então, vamos lá. Ó. Na opinião de vocês, como a digitalização pode ajudar os profissionais de comunicação interna no setor de varejo? A rede social corporativa ou aplicativo de comunicação interna é uma boa opção? Se você quiser, Poliana, pode começar. Com certeza é uma ótima opção, assim,
por tudo que eu já falei, né? Hoje o acesso ali na loja ele é muito mais difícil das pessoas conseguirem mesmo acessar. E aí o aplicativo ele está disponível, a pessoa não precisa ter uma conta de e-mail corporativa, a pessoa não precisa ter uma conta de e-mail pessoal. O acesso é muito fácil, ele é muito simples, né? É um aplicativo que é leve, é um web app, então assim, isso ajuda muito e agiliza muito a comunicação, né? Diminui muito as demandas para a liderança, diminui muito os processos, né? A multiplicação ela vai mais direto do que ficar passando por várias camadas ali de pessoas e de líderes. Então, a tecnologia é fundamental, assim. Boa, eu acho que no nosso caso, assim, a tecnologia tem um fator crucial no que a gente é mais cobrado pelos clientes, né? Que é trazer indicadores. Então, a gente tem métricas. Então, a gente tem níveis de engajamento, a gente tem taxa de abertura, taxa de resposta, enfim, o nível de engajamento. Então, os sistemas digitais, a comunicação digital traz isso para a gente, acho que como principal. Um outro ponto é que o digital eu consigo segmentar. Então, além de aumentar minha capilaridade, eu consigo fazer segmentação, comunicação segmentada. E isso, quando eu estou falando de vários níveis hierárquicos, muita regionalização, isso ajuda demais. Então, acho que alguns pontos, então é claro, assim, acho que a digitalização, seja um aplicativo de comunicação ou alguma rede social corporativa, ela traz uma profissionalização maior para a gente, aumento dos indicadores, capacidade de segmentação e engajamento, e eu acho que eu consigo ter uma visão geral e atualizada sobre a minha base de colaboradores. Então, isso ajuda muito eu definir estratégia, desde lá na ponta do e-mail que eu vou disparar, ou da notificação que eu vou disparar, até uma ação maior de campanhas grandes. Então, super ajuda, né? Legal, acho que complementa aquilo que eu falei da pesquisa, sabe? Agora que você falou, nossa, indicadores assim são fundamentais. Então, tudo que a gente tem feito de digitalização no Carrefour, não só com o aplicativo, mas com outras ferramentas, a gente tem buscado isso. Assim, quais são os dados, índices, abertura, visualização, engajamento, porque aí você consegue direcionar muito melhor a sua comunicação, você consegue ser muito mais assertivo, né? Total, total. Acho que os dados, eles trazem luz para a gente e ajuda na criatividade. Ajuda a gente a trazer coisas que façam mais sentido para vocês, né? Perfeito, perfeito, gente. Eu adoro quando a gente tem mais de um convidado e tem essa troca bem bacana, porque, querendo ou não, estamos falando da mesma coisa, mas são as perspectivas diferentes, né? Então, já emendando, o Dialog é um super app que une rede social corporativa e hub de soluções de RH em um só lugar. Conheça mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora voltando, Leonardo, pelo olhar de uma agência que atende organizações de vários setores, existem particularidades em fazer conteúdo para a comunicação interna de empresas de varejo? Existem bastante. Eu acho que o primeiro, no varejo, a gente tem uma cultura muito mais volátil. O que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho menos controle. Por exemplo, o meu time lá na ponta, ele tem contato direto com o consumidor final. Então, esse time precisa estar muito alinhado à cultura para passar esse contato com o consumidor final. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem clientes do mercado imobiliário ou clientes de indústria que, por fazer parte de uma unidade só de empresa e por estar todo mundo mais num ambiente mais próximo e mais controlado, qualquer ativação de cultura, de valores, ele é mais eficaz, assim, ele acaba sendo mais fácil de ser feito. Acho que no varejo, a gente depende muito das pessoas lá na ponta, e isso faz com que a mensagem tenha que chegar do jeito mais claro, didático e eficaz possível. Eu tenho muita chance dela se perder. Então, eu acho que esse é um caráter mais subjetivo, né? Quando a gente fala de comunicação interna para empresas de varejo. Acho que é a volatilidade da cultura. Eu acho que aí a gente tem velocidade dinâmica, como eu já pontuei lá em cima. Tem empresas de varejo, tem essa distância geográfica, né? Essa dinâmica aí eu tenho de logística, de estoque. Eu tenho muitos departamentos e uma distância geográfica maior, e isso dificulta esse processo, é mais gostoso, é diferente, mas ele dificulta. Então, por exemplo, eu trago um outro exemplo de novo do Grupo Petrópolis. A gente atende todo o grupo com marcas diferentes,
Então, eu tenho desde Itaipava, de Petra, de local, de cristal, com realidades diferentes, com times diferentes. Então, essa pluralidade de marcas faz com que o nosso time tenha que se adaptar muito rápido. Para eu falar, cada marca tem o seu tom de voz, cada time reage de um jeito, resposta. Tem times que recebem as mensagens iguais de marcas, as mesmas mensagens, né, de marcas diferentes. Então, eu acho que nesse aspecto do Grupo Petrópolis, que eu trago aqui como exemplo, tem essa pluralidade de marca, e ele acompanha com tudo isso, distância geográfica, esses vários cenários, e essa questão da cultura que eu pontuei lá no começo. Então, não sei se deixei claro todos os pontos que você perguntou, mas acho que era isso. Deixou sim. E agora, Poliana, o Carrefour é a maior varejista alimentar do Brasil. Vocês têm cerca de 45 mil colaboradores. Como é feita a comunicação interna para tanta gente? Eu acho que dá até para complementar um pouco com a resposta que o Léo deu para a gente, sabe? Porque o que eu destacaria, assim, para diferenciar do que ele falou e trazer um pouco do que ele falou, essa questão que são muitos públicos diferentes. Então, uma coisa que a gente tem aprendido é que a gente precisa de canais diferentes para públicos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um público corporativo, que não é de longe a maior parte da nossa população, né? Então, é um público muito pequeno comparado ao operacional, mas, por exemplo, a comunicação com eles a gente faz por e-mail e funciona muito bem, né? Então, a gente tem uma newsletter que é 3 vezes na semana e funciona super bem. Se acontece algum problema e as pessoas não recebem, elas reclamam e tal. Então, tem esse canal. Na operação, esse canal, ele atinge uma parcela muito pequena ali, o diretor da loja, né, o gerente do centro de distribuição. Então, é um público muito pequeno. Então, eu preciso de outros canais, canais que eu consiga fazer atualização por aqui, né? Eu posso dar uma autonomia para a loja tem, né? As unidades têm algumas autonomias para comunicação de assuntos locais, mas assim, ter mural digital, o aplicativo que eu consigo fazer atualização por aqui, a pessoa receber a comunicação do jeito que eu quero, da forma como eu quero comunicar, né? Do ponto de vista corporativo, isso é super importante. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem uma revista que está digital também, e ela caminha junto ali com o aplicativo, porque um conteúdo suporta o outro, além da liderança, né, que, como eu já falei, é fundamental. Então, eu destacaria assim que o que a gente tem aprendido é isso, que a gente precisa usar vários canais para atingir vários públicos diferentes, né? Cada um tem sua especificidade. Então, imagina, um funcionário de loja tem um tipo de atendimento. Aí a gente tem um funcionário de posto de combustível, assim, é outra coisa, é outro produto que ele vende, o ambiente de trabalho dele é outro, o acesso que ele tem é outro, então é isso que a gente tem aprendido. Perfeito. Agora para vocês dois. Poderiam compartilhar boas práticas de como fazer uma boa comunicação interna no varejo? Bom, pode ir. Posso começar. Claro. Eu acho que, assim, independente de canais ou campanhas que a gente faça, o fundamental é ouvir as pessoas, como eu já falei. Entretanto, assim, eu queria destacar que quando a gente fala de ouvir as pessoas, não é só através de dados ou pesquisas. Acho que a gente, de comunicação interna do varejo, a gente precisa entender do negócio. Então, assim, tem que ir até a loja, entendeu? Tem que conversar com as pessoas, tem que entender como funciona um centro de distribuição, qual é o processo na hora que chega um produto até a hora que ele sai, como que é o processo desse produto na loja, quais são as necessidades dele, conhecer exatamente como funciona, se não dá para ir em todos os lugares sempre, mas assim, conversar com pessoas da operação, né? A gente está desenvolvendo um projeto hoje que
está envolvido com o aplicativo da Dialog, e ele surgiu de conversas que a gente teve, né? A gente está fazendo menos visitas esse ano por causa da pandemia, mas assim, surgiu de conversas com o pessoal de operação, ouvindo mesmo. O que acontece na loja, né? Vocês têm tempo, não têm tempo? Como que as coisas funcionam? Então, acho que é super importante. Senão a gente fica dentro do escritório, com o nosso conceito de comunicação mais acadêmico, e aí a gente fica jogando campanha para as pessoas que elas não vão absorver, porque elas têm outras 200 coisas para pensar na loja, né? Eles têm que vender, eles têm que cuidar da segurança, eles têm um monte de coisa para fazer, tem que organizar produto na gôndola, assim, não é um trabalho simples, né? Então, a gente precisa entender como funciona o negócio, lembrar que a gente está aqui para atingir o objetivo da companhia. Então, isso é uma coisa que a gente conversa muito com os nossos clientes internos, assim, isso que você está querendo comunicar. Ele entrega a estratégia da companhia, como que a gente vai te ajudar, mas como? Para que a gente não fique, de novo, jogando um monte de campanha, jogando um monte de comunicação só por fazer, e, na verdade, as pessoas lá na ponta não vão entender nada. Se tiver muita informação, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? Então, acho que entender o negócio é fundamental para conseguir pensar numa estratégia, e aí sim, em canais e campanhas que façam sentido. Bom, concordo muito com o que a Poliana falou. Eu acho que além do cliente, né, acho que a agência também tem que sair da agência e ir junto com o cliente, conhecer essa realidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente não vai conseguir ficar criando lá da agência. Então, quando o cliente vai junto, fazer entrevista, a gente como fornecedor tem que estar junto para entender essa realidade, e aí levar todos os times, time de estratégia, time de produção, time de criação, para que se aproxime o máximo e entender essa realidade exatamente para ajustar tom de voz, ajustar planejamento de comunicação, de quando enviar, como enviar. Então, eu acho que o ponto principal, acho que foi o que a Poliana falou, da gente de sair do escritório e ir lá entender essa realidade, sair dessa teoria e entender como funciona isso na prática. Eu acho que aí, conhecendo, pensar muito na diversidade de canais, eu acho que não existe fórmula pronta, assim, para comunicação interna. Tem que entender a realidade de cada empresa. Então, eu tenho lá minha listinha de 20 canais, eu não posso ativar os 20 em todas as marcas que eu for trabalhar. Cada um tem a sua realidade. Então, ter essa estratégia, trabalhar com diversidade de canal, sim, mas canais pertinentes. Então, o que faz sentido, não ter um canal só para ter um canal. E aí, trabalhar também da diversidade de canais e nunca esquecer a diversidade de pessoas. E eu acho que se a gente está falando de engajamento, a gente tem que trabalhar a diversidade, tem que ser um pilar muito grande. Não adianta mais a gente construir os estereótipos e só comunicar em cima deles, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar a diversidade exatamente para ter um nível de engajamento e um nível de conexão com o time. E aí o que a gente já falou, né? Velocidade de sempre ter eles terem o sentimento de primeira mão. E aí acho que trabalhar isso, né? Ter estrutura, e aí, por exemplo, do lado da agência aqui, ter time e ter estrutura e processo para dar suporte a essa velocidade dos clientes de varejo, quando a gente fala de comunicação interna. Então, eu acho que compartilhar essas boas práticas é isso, diversidade de canal, entender da realidade, ter essa velocidade de primeira mão, manter uma comunicação constante e com boa frequência. Eu acredito que esses pontos a gente pode compartilhar aí como boas práticas. Perfeito, gente. Incríveis. Todas as dicas. Espero que o pessoal lá de casa, quem está assistindo, tenha anotado, pego o papel e a caneta, ou abriu só um bloco de notas, porque realmente são pontos importantíssimos. E, por fim, a última pergunta que eu tenho para vocês hoje é: na visão de vocês dois, como se dá a relação entre comunicação interna e RH no setor do varejo? Eu acho que... vou começar, então. Eu acho que, assim, a gente já trabalha com empresas que têm esses dois departamentos unificados, né, dentro de uma área, e empresas que têm esses dois departamentos separados. Acho que, independente de vocês estarem juntos ou não, sob o mesmo guarda-chuva ou não, o elo entre os dois tem que ser a cultura. E aí acho que é a única forma de fazer essa conexão entre comunicação interna e RH. Então, eu acho que o elo tem que ser esse, o elo tem que ser essas pessoas, o elo tem que ser esses valores compartilhados, né? E porque eu acho que existem três, falando um pouquinho de teoria, existem três culturas, né? Geralmente uma empresa começa com aquela cultura de dono.
Então, as coisas acontecem do formato com que o dono sempre fala. Então, é daquele jeito que ele quer fazer e aquilo só precisa ser replicado. Quando a empresa, a marca passa a ser um pouco mais madura, existe aquela cultura corporativa, que a gente define processos e hierarquia. E aí todo mundo cumpre porque é assim e tem que ser cumprido. Num terceiro estágio de marca, e aí, por exemplo, com certeza onde o Carrefour está também, eu falo da cultura da marca. E a cultura da marca está baseada numa cultura de fato. Então, assim, eu não faço aquilo mais porque o dono faz, eu não faço aquilo mais porque o processo e a hierarquia me manda, eu faço isso porque isso faz sentido para a marca. Isso faz sentido para a cultura que eu tenho aqui dentro. Então, eu acho que quando a gente consegue chegar nesse estágio, aí RH e comunicação interna estão muito alinhados. É bacana mesmo essa visão. A questão da cultura é fundamental e ela surge ali um pouco, a gestão quem faz acaba sendo do RH mesmo, né? Eu destacaria, assim, no Carrefour, a área de comunicação interna está dentro do guarda-chuva de RH, tá? Mas, de qualquer forma, assim, essa construção, essa relação com o RH, como área, ela tem que ser feita diariamente, né? A gente tem construído uma parceria muito bacana com a área de business partner, né? Que no varejo é, assim, mais do que fundamental. Então, são muitas pessoas ali nessa área, são as pessoas que estão junto da operação, né? Então, voltando de novo naquela questão de ouvir a operação, a gente construir essa parceria com a área de RH, com os business partners, a gente garante que a gente vai ter o apoio do RH para as nossas comunicações, a gente garante que as nossas comunicações, campanhas, projetos, ações, qualquer coisa, estejam alinhadas às demandas, a gente vai garantir que elas estejam alinhadas à estratégia da companhia, e o RH vai nos ajudar a entender, é o momento, como é que está acontecendo, como é que está a situação, e eu acho que a gente, com isso, é muito mais assertivo, né? A gente, no Carrefour, tem crescido essa parceria apesar de estarmos dentro da RH, assim, essa relação a gente tem aprofundado cada vez mais, e a gente tem sido muito mais assertivos nos nossos projetos de comunicação quando a gente desenvolve e ouve também o RH, né? É uma relação de parceria. Então, tanto não pode ser uma demanda nossa para eles, do tipo, façam, desdobrem essa campanha, como não pode ser algo assim, olha, o RH quer fazer isso, e faça uma campanha desse jeito que eu estou pensando, né? Porque a área de comunicação não pode ser só uma executora. Então, é uma relação de parceria mesmo, e eu acredito que é fundamental para a área de comunicação ser mais assertiva. Às vezes, a gente ouve as áreas de comunicação assim um pouco resistentes em relação ao RH, né? E falam, mas poxa, acho que não é isso. Eu entendo que se você construir uma relação de parceria, o resultado é muito positivo. Perfeito, gente, perfeito. Leonardo e Poliana, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar com vocês. Realmente foi uma aula. Gostariam de deixar alguma consideração final ou algum contato? Eu queria agradecer de novo o convite. Achei que foi super bacana essa parceria com o Léo. Muitas coisas do que ele falou, acho que complementou o que eu falei, acho que foi uma dobradinha aí super bacana, e eu acho que para os ouvintes, para as pessoas que vão ouvir a gente, que estão ouvindo a gente, é um ganho, assim, né? Ouvir as opiniões aí de dois lados da mesma moeda. Então, acho que foi super bacana. Meus contatos, eu vou deixar meu LinkedIn, se alguém quiser fazer alguma conexão por lá, é Poliana Francisco, e aí eu estou à disposição também, se o pessoal quiser fazer benchmarking, a gente é super aberto lá no Carrefour também, pode entrar em contato, a gente marca uma conversa se alguém quiser tirar mais alguma dúvida ou aprofundar algum assunto. Bom, muito bom, para mim foi um prazer participar também, tá do lado da Poliana representando um Carrefour, uma marca que não dispensa apresentações, não tem nem o que falar. Para a gente é uma honra, então, participar de um fórum assim. Obrigado pelo convite. Eu acho que como um recado final, assim como a Poliana falou, de que
a comunicação interna não pode ser só uma executora, né? E também não vir as demandas do RH. Eu acho que quem estiver ouvindo assim, que a agência também não pode ser só uma executora. A gente quer estar participando das discussões estratégicas, a gente quer estar indo conhecer. Então, acho que esse é um sentimento genuíno que a gente tem de conversas cada vez mais relevantes. Então, por isso que participar de uma conversa como essa é uma honra para a gente fica muito feliz. Meu contato no LinkedIn também é Léo Gonçalves. Também, se quiser, tem o site da Portal, portalpublicidade.com.br, o que precisar. Estamos super à disposição para conversar, para entender como a gente trabalha, para discutir, enfim, estamos super à disposição. Obrigado, Maia, obrigado, Poliana, pelo papo. Obrigada, pessoal. Antes de terminar, quero te fazer um convite. Converse com a gente nas redes sociais. No LinkedIn, Instagram e Facebook, você nos encontra como dialog.ci. Na descrição deste vídeo, deixamos os links, caso prefira. Bem, sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!